A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia, mais um momento, Momento Único Oficial com 2F, glória a Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Hoje é 9 de agosto, 4 horas da manhã, madrugada com Deus, aleluia. Onde o Senhor Jesus, ele tem uma palavra aos nossos corações, onde o Senhor Jesus, ele opera o poder dele através da palavra, aleluia. E a palavra de Deus hoje, meus irmãos, é uma palavra a qual muitos, pelo menos boa parte, ainda não ouviu essa palavra, que está em Lucas 24. Lucas 24, versículo 47. Um versículo só. Lucas capítulo 24, versículo 47, que diz assim: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Aleluia. Meus irmãos, essa palavra pode ser uma das palavras mais fortes que Jesus disse enquanto o Senhor estava aqui na terra. Por quê? Porque é a necessidade que Jesus, a prioridade que Jesus tinha quando veio na terra para habitar entre nós. Para pregar o arrependimento. O arrependimento, meus irmãos, ele vem segundo as boas novas que Jesus veio trazer para nós. Porque antes da época de Jesus, ele mandava profetas, ele falava através de reis, através de profetas, teriam que fazer sacrifícios de animais, né? E assim por diante. Mas Deus, com a tua inúmera, maravilhosa e abundante misericórdia, ele enviou o teu próprio Filho para ser sacrificado por nós, para que os pecados fossem retirados. E quando Jesus ele subiu ao madeiro e foi crucificado e entregou seu espírito ao Pai, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Então, para que nós não tínhamos acesso ao Pai, a partir desse momento, a porta se abriu, o véu se abriu e nós possamos ver o céu diante de nós. E com isso, nós conseguimos entrar em contato com o Senhor, porque antes era somente através de sacrifício e através dos sacerdotes. E nesse breve momento onde Jesus foi crucificado, nós possamos ter acesso individualmente ao Senhor, acesso individualmente ao céu. E o Senhor enviou o teu Filho, teu único Filho, o teu unigênito, para que possa morrer pelo sacrifício final. Porque esse sacrifício foi perfeito para que nós possamos entrar em contato realmente com Deus. Mas antes dele ter sido levantado pelo madeiro, ele pregou as novas. O que quer dizer com isso? Porque primeiro nós ouvimos a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz que é uma espada de 2 gumes, que entra no espírito e a alma e arranca tudo que não serve, essa é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é adquirida
pela fé. E a fé é através do ouvir. Igual diz Isaías, quem creu na nossa pregação? E como iremos nós se não tem ninguém para pregar? Forte essa palavra. Então nós vamos entender o que o Senhor Jesus está querendo dizer nesse momento. Ou seja, com o madeiro, com o véu do templo, olha só, e com acesso a Deus, o que nós temos para alcançar definitivamente o reino dos céus? A palavra. A palavra, ela veio até nós, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. E sem ele, nada do que foi feito se fez, através da palavra. E a palavra, ela é transformação. Olha só, a palavra, ela vem com transformação. A palavra, ela vem com remissão. A palavra, ela vem com arrependimento. E Jesus, antes de ser crucificado, ele disse: em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. Isso é Lucas que está narrando o que Jesus falou aos discípulos. Arrependimento de pecado, que se pregasse a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, muitos estão dentro de uma denominação, muitos dizem isso, dizem aquilo, muitos aprendem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse sem errar uma palavra. Mas será que houve arrependimento de pecado? Será que houve remissão do pecado? Te pergunto. Arrependimento é aquilo que você fazia e não faz mais. Mas vai ficar por aí? Não. Remissão de pecados. Ou seja, um é coligado no outro. Primeiro se arrepende e depois busca a santidade. Isso é, arrependimento mostra o que você fazia, você não faz mais. E a remissão de pecados é buscar a santidade. Porque, meus irmãos, Deus, ele é justo para com todos, seja ele mau, seja ele bom. O justo, ele perece, assim como o mau também perece. E a palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. A partir do momento que nós entramos para a palavra de Deus, a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho de Deus, tudo aquilo que nós fizemos lá atrás, antes de conhecer, porque ele não tem ninguém por inocente, antes de conhecer o Evangelho, nós vamos pagar o preço do que nós fizemos. Porém, tudo tem um preço. Assim como no mundo, uma pessoa ela é presa, mas para pagar o que ela fez, ela tem que trabalhar dentro da prisão, fazer alguma coisa. Era para ser assim, não sei se é, mas era para ser assim. E cada dia que ela trabalha, que ela se comporta, a pena ela vem diminuindo. É a mesma coisa no reino dos céus. Um exemplo. Esse servo que vos fala passou por isso também, porque a partir do momento que a gente se arrepende, a partir do momento que a gente entende que a palavra de Deus ela é para nós, quando me converti, aí veio os problemas. Por quê? Porque o inimigo, ele ficava a todo vapor tentando te tirar da presença de Deus. Mas este servo perseverou. E depois que nós entramos no entendimento da palavra e descobrimos que a palavra é verdade, a palavra é o caminho, a palavra é a vida, assim como Jesus nos disse, então o que vai acontecer? Depois do arrependimento que tive, vem a remissão dos pecados. Ou seja, buscar a santidade de Deus para que esse preço diminuísse. É assim que funciona, meus irmãos. É
É assim que funciona. Em nenhum lugar você vai ver uma palavra como essa, de arrependimento. Muitos estão na igreja, indo todos os dias na igreja e não se arrependeram até hoje. Muitos estão pregando o evangelho e não remiu os pecados ainda. Meus irmãos, Deus, ele vê tudo. Porque a palavra de Deus diz que é tudo dele. Por ele e para ele são todas as coisas. Como eu sempre digo aqui, nós temos que despregar o que foi pregado por aí. Porque ninguém se arrepende de nada. Porque ninguém quer ouvir mais a palavra de Deus. Todos querem ouvir o que agrada ao coração. Mas aí que está o detalhe, que ninguém avisa para eles. Se eles querem ouvir o que agrada o coração, eles estão sendo enganados e indo direto para o abismo. Porque se não há arrependimento no coração, não tem entrada no céu. Meus irmãos, se não tem arrependimento no coração, não tem entrada para a vida eterna. A palavra de Deus, ela é bem clara. Não entrará no céu os devassos, os idólatras, os homicidas, os afeminados, nenhum deles entrará no reino do céu. A palavra de Deus, ela é pura e eficaz. Nenhum deles entrará no reino do céu. Quem entrará no reino do céu? Aquele que se arrependeu de coração e não faz mais o que fazia, e aquele que remiu os pecados de coração, buscando a santidade e buscando o aperfeiçoamento para com Deus. E não adianta dizer algo, dizer isso, dizer aquilo. Não entrará no reino dos céus. Está se enganando a si mesmo. Agora eu vou dizer uma coisa. Se esse tipo qual, se essa pessoa qual bater de frente e bater o pé e diz que ele está certo, o problema, cada um vai ter o seu. Cada um vai ter o problema diante de Deus, se acredita ou se não acredita. O papel deste servo é pregar a palavra, é pregar o arrependimento e remissão de pecados. Porque, meus irmãos, muitos não pregam nem arrependimento e nem remissão de pecados. Por quê? Para ganhar status, para ganhar like, para ganhar plateia, para ganhar público. E esse público, eles reverter a mente deles e eles colaborarem com dízimos, com ofertas para prosperar a igreja e a vida particular. Meus irmãos, o evangelho que estão pregando por aí está muito longe de ser o evangelho de Deus. E é garantido que muitos dirão: Senhor, Senhor, em teu nome preguei a palavra, em teu nome expulsei demônios. Jesus disse: fora daqui, apartai-vos de mim, não vos conheço. Irá direto para o fogo eterno, porque não pregaram a palavra como deveria ser. Porque o inimigo deste século, ele cegou a mente, a visão das pessoas sobre o evangelho de Deus. O que estão pregando por aí, que parece evangelho, palavras bonitas, palavras persuasivas, palavras de poder, mas não tem o mais importante, a essência. O Espírito Santo de Deus que nos consola, o Espírito Santo de Deus que nos diz está errado, o Espírito Santo de Deus que nos transforma e que nos conduz à vida eterna. Muitos pregam palavras tiradas de inteligência artificial. Muitos pregam palavras tiradas do teu próprio coração. A palavra diz que o coração ele é perverso. O coração ele é enganoso. Muitos pregam muitas coisas imitando, copiando. Esqueceram do Espírito Santo de Deus que está entre nós. A porta ainda está lá, ela é estreita, a porta ainda está lá. Aproveite essa oportunidade que você tem
de se arrepender, de remir os teus pecados e entrar pela porta estreita, porque o fim ele está próximo. Jesus está alertando o povo, está próximo. Porque o que nós vemos são palhaços criando entretenimento ao monte de bodes. É forte e é verdadeira. É forte e é verdadeira. Muitos bodes estão indo numa igreja através de dinheiro. Você dá o que tem para receber o que você não vai receber. É o que estão dizendo por aí. Você dá o que tem, você dá o teu tudo para que Deus possa te dar. Que evangelho é esse? Estão achando que Deus ele é banco. Eles querem a vida terrena, dinheiro, status e fama, mas esquecem o principal, a vida eterna. Como a palavra de Deus diz, os tesouros aqui na terra, ele vai passar, os ladrão rouba, ele enferruja, ele apodrece, mas o tesouro do céu ele é para sempre. Todos estão sendo ensinados a estar aqui na terra, olha só o perigo que está acontecendo. Todos estão sendo ensinados a estar aqui na terra, mas não estão sendo ensinados a estar no céu. Quando você está numa certa dominação, quando o Senhor Espírito Santo te usa para falar a verdade, aqueles lobos em peles de ovelhas, aqueles palhaços que faz o entretenimento do povo, automaticamente ele te arranca de cena, para que o Espírito Santo não possa dizer a verdade. E eles entram em cena para dizer mentiras, para dizer palavras persuasivas, porque estudou, porque aprendeu tudo o que está aqui, mas o mais importante ele não tem. O Senhor Espírito Santo de Deus que te conduz na verdade. Eles estão pregando isso aqui, mas estão vivendo mentira. Eles sabem isso aqui, do pé à cabeça, eles sabem todos os versículos, eles sabem tudo, mas não sabem interpretar o que está aqui, porque não tem verdadeiramente o Senhor Espírito Santo na vida deles. E muitos estão caindo nesse calabouço, muitos estão caindo nesse abismo profundo. Mas Deus está te dando uma mão nesse momento. Saia desse abismo profundo, porque Jesus, quando veio na terra, ele tirava as pessoas de dentro do templo, sendo enganadas dentro do templo. Igreja significa chamados para fora, porque Jesus ele chamou, porque Jesus ele não fez denominação, Jesus ele não fez nada disso, porque Jesus ele não é religião, Jesus é um modo de ter a salvação. E só vai ao Pai se não for por Jesus. Porque estão inventando profetisa, estão inventando estátua, estão inventando Deus, estão inventando rainha, estão inventando tudo. Meus irmãos, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Palavras de Jesus. E somente por Jesus chegaremos ao Pai. Porque ele se sacrificou por nós. E muitas pessoas estão querendo ficar ricas através de dízimo, através de oferta. A crucificação de Jesus já não estão sendo mais pregado nas igrejas. A coisa está mudando. E a igreja, de vez de ir na contramão do mundo, a igreja está indo paralelamente com o mundo para o abismo. Porque a palavra de Deus, verdadeira e sincera, ela é reta e subindo. Mas o que estão pregando por aí, ela é virtuosa, ela é sinuosa, ela é cheia de curva e descendo. Meus irmãos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. O tempo está se findando, o mundo está sendo preparado para o abismo. E quem estiver no mundo está condenado, porque a palavra de Deus diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. É impossível você viver no mundo e viver no evangelho. Ou você escolhe um, ou você escolhe outro. Ou você é quente ou você é frio, porque morno Deus vomitará. Então, irmãos, fiquem atentos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Nesse exato momento, o Senhor Espírito Santo está dizendo à igreja. A igreja somos nós, a igreja somos um todo.
e se nós não estivermos unidos em espírito e em verdade, não há igreja. Pensam vocês que igreja é dentro de templo. Não, igreja somos cada um de nós. E cada um de nós somos o corpo para Cristo, porque nós vivemos em espírito e em verdade, em agradar ao Senhor Jesus e recebermos o galardão final. E mais uma vez direi, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Amém? Meus irmãos, um breve recado. Você que não está aprendendo nada, meus irmãos, ore, busque a face do Senhor enquanto se pode achar. Busque, porque o Senhor ele está dizendo nesse momento, busque a mim, que eu sou manso. Busque a mim, que eu sou verdade. Busque a mim, que eu sou caminho. Busque a mim, que eu sou Jesus. Só Jesus pode salvar, só Jesus pode curar, só Jesus pode transformar o que passa em nossa vida. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra de Deus que Deus tem para os nossos corações. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Mas antes, se inscreva no canal, dê aquele joia, compartilhe essa palavra, meus irmãos. Compartilhe essa palavra em nome de Jesus, para que essa palavra chegue em muitas pessoas, para que essa palavra possa abrir os olhos, abrir o entendimento de muitas pessoas. Amém? Aqui quem vos fala é o irmão Emerson. Chegamos mais um fim desse conteúdo desse canal. Não se esqueçam, @Momento Único Oficial com 2 Fs. Que o nosso Senhor Jesus Cristo venha resplandecer a glória dele na sua vida. Até mais!